Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nesta terça-feira, hoje, dia 9 de março. E antes de começarmos aí a pauta, hoje temos um assunto aí do momento, a questão dos processos do Lula que foram aí anulados, toda a questão em torno da sua candidatura, e nós vamos fazer o debate aqui no reunião de pauta. Mas antes disso, já verifica que se você curtiu o link 24 horas da CLTV, compartilha aí nas suas redes sociais, manda nos grupos do WhatsApp, manda nas suas redes para ajudar o compartilhamento da nossa programação. Você, além de ajudar na divulgação, pode ajudar também financeiramente. Pelo chat, você pode contribuir com o super chat, com o super sticker, manda aí uma mensaginha animada para a gente lê aqui para os companheiros e você ainda contribui com a nossa TV. E também, se você quer garantir uma renda mensal, uma contribuição mensal para a CLTV, você pode tornar-se um membro e contribuir para o crescimento de uma imprensa que é independente, revolucionária e operária. Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, aqui na CLTV. Você pode, quando acabar o Reunião de Pauta, se você quiser compartilhar o vídeo separadamente, você procura nos vídeos aí, nos acervos de vídeo da CLTV, e você compartilha o programa com os nossos debates que nós fazemos aqui. Bem, desejar um bom dia para a nossa outra apresentadora, a companheira Marília Garcia. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui ao Reunião de Pauta. Só dando um recadinho para o pessoal lembrar que hoje é a 13ª aula do curso da Universidade Marxista. É a penúltima aula, você ainda tem tempo de se inscrever e de assistir. Provavelmente as últimas aulas aí vão ser retrospectivas do curso, então vão ser muito positivas para todo mundo que assistiu ou não o curso. Então, se inscreva na Universidade Marxista. universidademarxista.pco.org.br. Bem, bom dia a todos, bom dia, Nina. Bom dia, Marília, bom dia, Isa, bom dia a todo mundo que está aí assistindo Reunião de Pauta, de manhãzinha cedo, vendo a nossa cara, falando todas as notícias para vocês. Vou dar um bom dia também para o nosso convidado de hoje, o companheiro Márcio, diretamente de São Félix. Bom dia, companheiras. Isso, bom dia, companheiras, aqui nessa manhã bem quente, aqui nesse sertão da Bahia, com essas notícias. Hoje tem notícia maravilhosa, né? É isso aí. O Márcio está fazendo dobradinha agora no Reunião de Pauta. Ele está como nosso convidado às segundas e terças-feiras. Então, quem ligar segunda e terça-feira vai ver também o companheiro Márcio participando aqui no Reunião de Pauta. Bem, vamos então iniciar aí a pauta. Tem esse debate do momento a se fazer. Mas, antes disso, vamos atualizar a questão dos números da pandemia. Volto para o companheiro Márcio nos atualizar os dados das últimas 24 horas. É isso aí. O Brasil, né? Infelizmente, nós chegamos aí até ontem, nas últimas 24 horas, 1.114 mortos, né? Isso aí deixa o total de óbitos aí do coronavírus, né? O total de mortos aí pelo governo Bolsonaro, pela direita, por Dória e todo mundo, de quase 270 mil, né? E interessante é o seguinte, é ruim, mas interessante é que a média móvel vem aumentando. Durante os últimos dias, do dia 2 até ontem, né? Nós tivemos no dia 2, terça-feira, a média móvel era 1.274. Na quarta, foi para 1.332. Na quinta, 1.361. Na sexta, 1.423. No sábado, 1.455. No domingo, 1.497. E ontem, bateu o recorde, a média móvel foi de 1.540 pessoas. Algo assim tenebroso, né? Cada dia que passa, nós estamos vendo o número avançando. E ao mesmo tempo que avança a quantidade de mortes do coronavírus, diminui drasticamente a quantidade de pessoas vacinadas, né? Não foram vacinadas, a quantidade de pessoas foram muita pouca gente, né? Não chegou nem a 3% da população nacional, não chegou nem a atingir todos os idosos a partir de 80 anos, né? E sem falar que testes não há para a população, a vacinação não chega também, e a média móvel aí foi de mais de 1.500 pessoas. Essa triste notícia do início de terça-feira aqui. Passo para vocês, companheiros. Exato. Os números só aumentam. Está aí na tela
os números para os companheiros verem. A gente, dia após dia, bateu um novo recorde. E falando em recorde, aqui em São Paulo também, há 10 dias seguidos, bate-se um recorde de internados por Covid-19 aqui no estado de São Paulo. E temos também a maior média de mortes desde o início da pandemia. E é bom lembrar, né, que aqui em São Paulo temos o governador Dória, foi colocado como herói. Esse é o resultado aí de uma política que não tem nada a ver com heroísmo, uma política genocida, e esse recorde de internação, de maior média de mortes desde o início da pandemia, está aí diretamente ligado à questão das voltas aulas, qual o Dória tem feito maior esforço aí para voltar às aulas, ele tem contribuído para a volta às aulas em todo o país, né? E, bem, enfim, dessa notícia aqui de São Paulo. Algum comentário, companheiros? Bem, acho que sobre a questão da volta às aulas, né? Um comentário que a gente não pode deixar de fazer é que nessa pseudo zona vermelha que colocaram bandeira vermelha e colocaram em São Paulo, a gente vê não só vários comércios abertos, como também as escolas abertas, né, que é a questão essencial. O Dória, lembrando sempre que é o Bolso Dória, né, ele se elegeu assim ele sempre vai ser. O Bolso Dória, ele foi lá e falou que precisava colocar na bandeira vermelha, porque era muito necessário, porque estava com muitas mortes e tudo, mas tem que mandar os alunos para estudar, tem que mandar os professores para trabalhar, pegar o Covid ali, e ninguém fala mais nisso. Quer dizer, ele até falou uma coisa que deu uma polêmica, que ele foi favorável a manter as igrejas abertas, que também tem grandes aglomerações. Quer dizer, para você impedir a população de se divertir, de sair aí para fazer alguma coisa, ir num restaurante, em algum lugar, você põe a bandeira vermelha. Mas para impedir que a pessoa tenha que trabalhar, que pegue transporte superlotado, a gente inclusive estava vendo na capa da Folha o metrô superlotado no primeiro dia da bandeira vermelha, quer dizer, nada mudou para a disseminação do Covid. O Covid tem esses principais locais, como locais de aglomerações. Você ir lá no restaurante, você vai ver quantas pessoas no restaurante, 20 pessoas. No metrô, não. No metrô você tem centenas e até centenas de milhares de pessoas, muitas vezes. O metrô tem 20 pessoas no mesmo metro quadrado que você. Exatamente. O metrô tem 20 pessoas no mesmo metro quadrado. Então, quer dizer, é tudo uma farsa. Esse negócio do lockdown também é uma farsa, porque o lockdown sem uma contrapartida financeira que permita que o trabalhador fique em casa, não é uma farsa, porque o trabalhador continua tendo que ir trabalhar, continua tendo que pegar transporte lotado, e a única coisa que fica são as medidas repressivas contra os mesmos trabalhadores, né? Quer dizer, o pior dos mundos. O trabalhador vai ser mais reprimido e vai ter que continuar trabalhando no meio do pico da pandemia. Então, quer dizer, tudo isso é uma farsa e mostra que, na verdade, são métodos de manobra política em relação à opinião da classe média, né? Que a classe média, finalmente, que é o setor que está histérico por conta dos números da pandemia, que quer aí qualquer medida desesperada perante a situação. Não que ela esteja vendo, de fato, se a população em geral tem condições de fazer isolamento. A gente lançou uma matéria aqui no Diário Causa Operária, mostrando que a taxa de isolamento normal de São Paulo é de 20%, em qualquer situação, independentemente se tem pandemia ou não. O que o Dória conseguiu fazer é aumentar de 20% para 40%, o máximo que aconteceu. Quer dizer, uma variação de 20% aí de isolamento. Ele não conseguiu fazer nada, basicamente. Aumentar para 90%, 100%, nada. É mais ou menos na taxa de... ele gosta da taxa de 50%, né? Igual mais ou menos a taxa da vacina dele, que também não tem nenhuma
eficácia aí na situação, né? Quer dizer, a pessoa toma a primeira dose, pega coronavírus de novo, daí não sabe se vale a segunda dose é dada com super atraso e tudo. É uma situação muito maluca, de fato. E só para acrescentar uma notícia que mostra como a política do Dória não tem nada de super combativa à pandemia, nós vemos aqui no estado de São Paulo repetir uma situação que nós vimos acontecer no Amazonas, lá em Manaus, que é a questão das pessoas morrerem esperando o leito de UTI. Aqui em São Paulo, em Taboão da Serra, faz parte aí da Grande São Paulo, 9 pessoas morreram esperando aí UTI. A gente vê que é uma situação muito crítica mesmo, em que a pessoa precisa ir de um atendimento intensivo para tratar os sintomas do Covid, mas ela não consegue nem isso, porque não tem UTIs. Então, você vê, tem essa farsa da fase vermelha, essa farsa do lockdown com o transporte público lotado, e medidas que deveriam ser tomadas para, de fato, impedir a morte das pessoas não estão sendo feitas. Então, nesse sentido, já também apresento aqui os dados, né, do estado de São Paulo. Nós temos registrado, até o dia de ontem, segunda-feira, dia 8, 61.584 óbitos e mais de 2 milhões de casos confirmados, mostrando que, se o Dória fosse, de fato, um científico, tivesse uma oposição, de fato, ao governo bolsonarista, ele estaria aí tomando medidas verdadeiras para combater a pandemia. Coisa que não acontece, né, Nina? Inclusive, com esse negócio do Dória de abrir as escolas e tal, mais de 4 mil pessoas já foram infectadas nesse mês, com a abertura das escolas, e já teve 21 mortes. Ou seja, você vê que essa política é completamente facesca, né? De lockdown, de madrugada, fecha bar, fecha restaurante. E aí a gente vê o Dória aí nessa política de matar as crianças, os alunos, os professores, os familiares. É um negócio genocida de fato, né? Nesse sentido, até já apresento para os companheiros a nova edição do nosso jornal, que traz como manchete aí: a direita é o caos e o genocídio, fora todos os golpistas. Porque, além de a gente fazer uma ampla campanha contra Bolsonaro, contra o bolsonarismo, é necessário fazer uma campanha contra a direita golpista, que está contribuindo juntamente aí com o Bolsonaro para a situação que nós estamos vivendo. Então, não tem essa de, não, o Dória é oposição ao Bolsonaro. Não existe isso. O Dória, inclusive, ele fez campanha para o Bolsonaro. Tem fotos, enfim, ele fez campanha para o Bolsonaro. E agora ele só está querendo se colocar como oposição por conta das eleições de 2022, né? Mas trata-se disso só. Mas, se você quer acrescentar algum comentário? Eu acho que a única coisa é o seguinte, nós temos que intensificar a campanha para vacinar todo mundo e ter um auxílio de verdade para as pessoas, né? Esse é o primeiro passo para a gente conseguir conter aí essa alavancada dos números aí da morte de Covid, né? Exato. Bem, seguindo para o próximo tema, ontem foi dia da mulher, 8 de março, e o coletivo Rosa Luxemburgo realizou atos nas ruas, né, como se deve ser feito. E aqui em São Paulo, nós estivemos lá no MASP, inclusive as mulheres levantaram a palavra de ordem fora Bolsodória, que é o fora Bolsonaro, fora Dória, fora todos os golpistas. E também teve um clima mais animado, né, por conta da anulação dos processos do Lula e tal. Como foi o ato, Nina? Eu acho que a produção já podia ir passando as fotos também do ato, né? A gente fez ato em alguns lugares. Esse aí foi o ato que a gente fez lá na Paulista. Então, o pessoal, você via que, assim, na hora que a gente estava indo para o ato, é que saiu a notícia do Lula, né? Então, o pessoal já chegava lá no ato tudo animado, gritava, Lula presidente, Lula candidato, não sei o quê. A gente estava lá com as faixas, né, falando Lula presidente, abaixo o golpe e tal, fora a faixa do coletivo, enfim.
nossos adesivos de Mulheres pelo Fora Bolsonaro, que fizeram um sucesso. Olha eu aí. Mas você via que o pessoal estava empolgado, porque assim, por mais que no começo o pessoal estava meio, nossa, a esquerda não vem para o ato, não, como que é isso? Porque a gente denunciou aqui, inclusive, né, que a esquerda estava numa política de não chamar atos, de fazer lives em dias diferentes e tal. Mas a gente falou, não, isso não é... Nossa política tem que ser nas ruas, vamos lá, vamos chamar o ato. Então a gente tirou nosso panfleto aí, que a companheira está segurando, a gente foi lá levar, e o pessoal depois, no fim das contas, acabou ficando bem animado. Tinha as outras companheiras lá de outras organizações também, levantando faixas e tal. E logo depois do ato a gente também realizou o debate, né? O debate sobre feminismo burguês e marxismo, que foi muito interessante, estar aqui na Causa Operária TV, para quem quiser assistir, no nosso acervo aí, um debate apresentado pela companheira Larissa Machado e pela companheira Natália Pimenta. Exato, traz aí uma discussão importante, né, em relação ao feminismo e a luta, e o marxismo, né, a luta das mulheres operárias. De fato, eu gostei bastante do debate e reforço aí o convite para as companheiras assistirem. Isso aí é em Brasília. A gente teve atos também lá em Brasília. O pessoal levou nessas faixas, fez uma passeata também, né? Foi de manhã o ato de Brasília, mas também foi muito positivo. O pessoal estava bem empolgado com o ato das mulheres, porque assim, a gente chama, né? Vamos para a rua, vamos mobilizar. Você não vai? A gente vai mesmo assim. Exato. Então, a gente fez atos em vários lugares. Isso aí, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro. Por essa escadinha aí. Lá no Rio de Janeiro. Foi estimulado aí também pelo Dia das Mulheres, mas foi depois da notícia da anulação dos processos do Lula. Então, o Comitê Fora Bolsonaro, junto com os militantes do PCO, fizeram aí um ato, já mostrando qual que é de fato a saída para que de fato o Lula seja candidato. Marília, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre o ato das mulheres, senão a gente já pode entrar no tema central. Acho que pode entrar no tema. Então, ontem, estourou aí nas redes, todos os jornais tinham como capa aí a questão da anulação das condenações dos processos contra o Lula. Só um minuto. Ontem, o Fachin, ele anulou aí os processos políticos as decisões processuais que condenavam aí o Lula, relacionado aos casos do Triplex, do Guarujá e do sítio de Atibaia. Esses processos estavam dentro aí da Operação Lava Jato e eram os processos que impediam, devido aí à ficha limpa, a candidatura do Lula. Então, com a anulação desses processos, nós temos aí a possibilidade da candidatura do Lula. Por que nós dizemos a possibilidade? Porque a gente não sabe o que de fato está por trás disso. Então, e também quais são as medidas que a burguesia vai tomar para impedir a candidatura do Lula. E também tem toda a questão da esquerda, que é engraçado que antes todo mundo ficava falando aí, Boulos, Ciro, ficava falando de unificação da esquerda em torno de uma candidatura de esquerda. Aí eles falavam isso, né, porque eles não estavam interessados em defender a candidatura do Lula, não estavam interessados aí, de fato, em fazer a luta pela anulação desses processos. Mas aí agora que aconteceu, você vê que eles não estão falando disso, né? Seria o momento, né? Não, vamos lutar aí pela candidatura do Lula. E essa questão é importante da unificação da esquerda, da mobilização, pois é isso que de fato vai garantir a candidatura do Lula. Porque, como nós colocamos aqui, a questão do Lula é muito importante por conta da mobilização que tem em torno do Lula, tanto assim que você vê. Ontem nas redes estourou um setor que eu acompanhava, que era um setor mais indeciso em relação à candidatura do Lula. Com essa notícia da anulação dos processos, ficou muito animado. O pessoal aí já falando, não, eu quero votar no Lula, só voto se for no Lula. Toda uma declaração em apoio ao Lula. E, então você vê que é algo que de fato mobiliza. Mas esse apoio, o PT até fez um chamado, né, para fazer aí mobilização nas redes sociais, mostrar o apoio à candidatura no Lula nas redes sociais. Isso aí tem que ser levado
para as ruas, que é onde, de fato, a população vai garantir a candidatura do Lula e garantir Lula presidente, né? Porque a gente não está... Essa situação, finalmente, sim, não significa muita coisa, né? Até mesmo a questão de... Pode ser que eles, mesmo com Lula candidato, Lula presidente, eles fraudem as eleições, criem um esquema, sei lá, o que a burguesia é capaz de... Aliás, a gente sabe o que a burguesia é capaz de fazer qualquer coisa. Então, a candidatura à presidência do Lula, até mesmo, se o Lula conseguir a presidência, tudo isso vai se manter a partir da mobilização popular, da organização dos trabalhadores, de uma ampla organização aí de todos os setores da população. Tanto que, bem, se os companheiros já quiserem comentar, e aí dá também para a gente ir colocando na tela as declarações do companheiro Rui, que também nos ajudam, nos orientam aí sobre a questão, né? Ele até colocou que foi uma vitória, sim, mas o próprio companheiro Rui apresenta a questão da mobilização para garantir Lula candidato. Exatamente. Eu acho que essa questão é essencial. Né? A gente tem que entender que esse passo do Fachin foi uma manobra do STF, da burguesia, para impedir que as mensagens continuassem revelando coisas aí que eles não queriam que fosse revelado. É importante lembrar que as mensagens do Vaza Jato já tinham chegado na própria Rosa Weber, em outros setores ali importantes do regime, né? E ao que tudo indica, elas tinham coisas ainda mais importantes para revelar. Então, por conta disso, foi mais indicado pela burguesia finalmente conceder o anulamento dos processos do Lula para que não continuasse esse processo profundo de desmoralização de todo o regime golpista, né, de todas as instituições envolvidas aí nesse golpe, que foi manter o Lula preso e finalmente impedir que ele fosse candidato. É importante falar também que é uma vitória isso daí, porque lembrar que o golpe de Estado foi dado em 2016 com a finalidade de derrubando a Dilma, né, mas com a finalidade de impedir que o Lula fosse candidato em 2018. Eles prenderam o Lula para que ele se tornasse finalmente, para dificultar a candidatura dele. Finalmente condenaram o Lula em segunda instância, mas agora nada disso mais é válido. Agora o Lula é elegível. Isso falando assim das questões gerais do direito geral. Até porque a Folha já lançou a matéria falando que o Lula, tudo bem, ele é elegível e tudo. O processo do triplex, que foi o processo que foi condenado, no qual ele foi condenado em segunda instância, foi cancelado, mas ele continua com uma série de acusações contra ele e por isso ele ainda está sob júdice aí na situação. Quer dizer, a gente pode esperar que a burguesia faça outras manobras aí para impedir que o Lula seja candidato em 2022. Então a gente não pode ter como dado esse direito. A gente tem que ter a consciência de que só a mobilização popular tem condições de garantir que o Lula seja candidato em 2022. Bem, no outro sentido, a gente precisa também colocar que agora é o momento da unidade, né? É o momento da unidade de toda a esquerda para que Lula seja o candidato da esquerda. Já foi a burguesia já sabe que o Lula é o único candidato que tem condições de derrotar o Bolsonaro, e esse conhecimento também deve ser constatado pela esquerda como um todo e que deve se unir em torno da candidatura do Lula também. Exato. A gente vê que esse negócio aí, a gente de fato não pode dar como um fato, né, o Lula, porque você vê na imprensa, o pessoal está falando, né, Lula elegível e tal, mas você vê também que, por exemplo, o PGR já recorreu à decisão do Fachin, então já está, a manobra ali já está acontecendo, eles já estão tentando reverter o negócio. Você procura, em vários lugares
É engraçado ver assim, a reação de determinados políticos, né? O pessoal revoltado, tem gente que está confuso, não sabe o que falar. Você vê o Ciro Gomes sendo um abutre total, mas ao mesmo tempo um outro cara do PDT falando que se solidariza com o Lula. É um negócio assim super bagunçado. Tá todo, eu acho que ninguém esperava por isso nesse momento, porque Lula foi solto, os caras estão perdidos, que nem barata tonta. Ciro Gomes já não sabe mais o que ele vai fazer, porque agora o objetivo dele vai ser derrotar o Lula aí. O Bolo já deve estar chorando na cama dele, embaixo da cama, pedindo pela mãe. Então o pessoal está tudo desesperado. Lula foi solto e agora, para esquerda tentar fingir, lançar uma candidatura ridícula e tal, não tem como. Se o Lula for elegível de fato, se a gente conseguir isso por meio das mobilizações, não tem para ninguém. A gente vê isso nas ruas, a gente vê isso em qualquer canto. Você fala do Lula, a galera, pô, vou votar no Lula, não sei o quê, todo mundo fica animado. Não tem para ninguém, não tem outro político de esquerda, não tem. Se o Boulos fala tanto dessa unificação de esquerda, vamos ver se ele vai unificar agora em torno da candidatura do Lula, porque assim, as máscaras vão cair, né? Com Lula podendo se eleger, o pessoal da esquerda que falava tanto numa união de esquerda não se juntar em torno da única candidatura que poderia vencer de fato, a única candidatura popular, as máscaras vão estar completamente no chão, quebradas, espatifadas, não tem máscara mais, vai mostrar quem são essas pessoas de verdade. Exato. Passo para o companheiro Márcio. Não, eu acho que interessante que ao mesmo tempo que nós estamos colocando na manchete do jornal, o Rui colocou aí que nós temos que ir para as ruas, já fomos para a rua ontem, né? Se pudesse mostrar a imagem onde teve ato lá no Rio de Janeiro, tem um vídeo também mostrando o pessoal com o Lula gigante lá com a faixa presidencial, a animação do pessoal foi total. E ao mesmo tempo o companheiro Rui chama a atenção para a gente comemorar, mas ao mesmo tempo não achar que já é uma vitória, né? Como é o título do nosso programa hoje. A única coisa que vai garantir é a mobilização. Essa é a hora de ir para a rua, chamar toda a esquerda para se unir, que a única forma de unir a esquerda para derrotar Bolsonaro é em torno da candidatura de Lula, né? Exato. Tem um vídeo mesmo do ato lá no Rio de Janeiro, se a produção puder soltar. Lula livre! Lula inocente! Lula candidato! Abaixa a Lava Jato! Lula candidato! Abaixa a Lava Jato! Lula inocente! Abaixa a Lava Jato! Lula candidato! Abaixa a Lava Jato! Não precisa. Bem, essa foi a manifestação ontem à noite, lá no Rio de Janeiro. O pessoal aí animado com a questão do Lula. E esse é o caminho, né? Iniciar essas mobilizações. Os comitês de luta, que são os comitês que estão aí com uma campanha em torno ao Lula, farão esse trabalho também em convocar atos, fazer mutirões, conversar com a população, chamar para uma organização. Coisa que a gente tem colocado aqui, que o Lula também apontou, né? Pega o jornalzinho, vai na feira, esse é o caminho. Pega a bandeira aí do PT, do PCO, pega as faixas Lula candidato, Lula presidente, e precisamos fazer agora as mobilizações para garantir a candidatura do Lula. Bem, nesse sentido, tem a questão da Bolsa de Valores, né, Marília? Tem a questão da Bolsa de Valores. Lembrando que a Bolsa de Valores tem a sua própria vontade política, né, digamos assim. A Bolsa de Valores ela indica a posição do imperialismo em relação às medidas tomadas aqui no Brasil. E já ficou claro que não foram boas, não. Quer dizer, agora o dia amanheceu em queda, fortíssima queda aí, da Bolsa de Valores, com tendência de alta do dólar. Exatamente por conta dessa decisão do Fachin. E esse nível de queda da Bolsa de Valores aqui do Brasil só ocorreu no ano passado, no momento em que todo o mundo toda a Bolsa Internacional estava em queda profunda. Quer dizer,
é uma queda muito acentuada, mostrando aí que o imperialismo já está pressionando aí a burguesia para tomar novas posições políticas. Quer dizer, a questão essencial é exatamente essa que a gente está colocando aqui. Se o povo adora a candidatura do Lula, a Bolsa de Valores, o imperialismo odeia. E é exatamente por conta disso que a gente tem que falar que eles já estão se preparando para fazer criar uma nova manobra de impedimento do Lula. Então, a gente tem que impedir essa manobra pela força das ruas para impor a candidatura do Lula. Exato. Você vê que, de acordo, né, uma pressão aí para mostrar assim, não, o Lula não é bom para o Brasil, vejam só. Só falou da candidatura do Lula e os empresários perderam total interesse no Brasil, não sei o quê. Só que é importante a gente destacar que, nesse último período, inúmeras fábricas estão sendo fechadas no Brasil. A da Ford, semana passada, ela foi destruída, 900 carros foram destruídos e eles estão levando do país inúmeras outras fábricas, porque a política neoliberal ela destrói a força produtiva. Então, isso é o que a gente está vivendo, isso sim é um problema. Isso daí é só como a companheira Marília bem colocou, os capitalistas, a Bolsa de Valores tem a sua própria política, eles querem impor isso, né? E vão lá, fazem uma demonstração, fazem a questão aí da Bolsa cair, para colocar, não, vejam só, se só falar de Lula candidato já caiu, imagina o Lula presidente. A gente sabe o quanto a situação piorou durante o governo Bolsonaro, no período pós-golpe. Nós do Partido da Causa Operária, sempre tivemos uma crítica em relação ao governo PT, mas não tem que ser muito maluco, né, cínico, para falar que o que a gente está vivendo é melhor do que a gente viveu durante o governo do PT, né? Exatamente. Eu acho que a gente, já nesse sentido aí do que a gente está discutindo, a gente poderia fazer o nosso grande momento abutre, não podemos deixar de passá-lo por aqui, porque os abutres estão à solta, sobrevoando a carniça aí, que tá difícil o negócio, hein? Então, Exato. Produção, se puder passar aí a vinheta do Momento Abutre. Tá aí, momento abutrão, porque agora a gente vê, como a companheira Nena até falou, agora as máscaras vão cair, né? Quem de fato aí falou que não, nós lutamos pela liberdade do Lula, não queríamos que ele fosse preso e tal. Agora é o momento de puxar uma campanha em torno da candidatura do Lula. Mas a gente já vê que abutre é abutre, né? E, inclusive, o Abutre Mor, que inspira o quadro, a vinheta, Ciro Gomes já fez aí declarações não muito felizes com a questão da elegibilidade do Lula, né? Ele tem uma matéria no UOL que a chamada é "Não contem comigo para esse circo", de Ciro sobre candidatura de Lula. Ele fala que o circo é em questão de que vai ficar esse negócio de Lula pode se eleger, Lula não pode, não sei o quê, não me conte para esse circo. Sendo que, na verdade, se o cara fosse de esquerda, tivesse preocupado com o Brasil, ele fala assim, não importa se uma hora fica elegível, outra hora não, se vai vir outra história, a gente tem que lutar pela candidatura do Lula. E a outra declaração também que ele faz é que, em questão ao radicalismo de 2018, que é também um discurso que a gente vê outros direitistas usando, João Dória, o Felipe Neto, ele colocou: "Acho improvável que o Brasil queira repetir em 2022 radicalismo de 2018, de Ciro." Colocando aí contrário à candidatura do Lula, colocando aí contrário à polarização que isso causa, que é bom para a classe trabalhadora levantar a sua luta. Enfim, é a saída. O que ele quer que a gente coloque? Uma situação Lula e Dória, que seria uma coisa... Lula e Dória não. Bolsonaro e Dória, que é uma coisa assim que, nossa, que coisa chata, não sei o que. Agora, com o Lula, todo mundo fica, não, é Lula. Só os muito direitistas, e isso é uma preocupação para a burguesia, porque vai escancarar aí
que eles vão ter que apoiar o Bolsonaro. E aí toda essa luta que eles estão falando sobre contra o Bolsonaro, contra o fascismo, vai ficar escancarado que eles não se importam com isso. Entre um governo de esquerda, um governo de trabalhadores, um governo que possa aí mobilizar ainda mais os trabalhadores, possibilitar a luta dos trabalhadores de fato, e um governo como o Bolsonaro, que está aí reprimindo a população, matou 250 mil genocidas, eles preferem esse governo do Bolsonaro. É isso que eles não querem enfrentar, né? Enfrentar assim, não é isso que eles não querem que fique escancarado, que eles estão do lado do Bolsonaro. Eu queria falar um negócio assim. O único palhaço que tem aqui é o próprio Ciro Gomes. Ele fala que não vai se juntar para o circo, sendo que ele é a estrela do circo. Aí ele vai e joga uma outra assim também. Nunca mais essa quadrilha conta comigo. Porque não basta falar que é um circo, né? E depois fala assim, meu problema é com o lulopetismo corrupto e desinteressado com a sorte do Brasil. Agora, eu não lembro do Ciro Gomes estar falando essas coisas quando ele queria aparecer fazendo campanha de Lula livre. O cara é tipo... o pior abutre que tem. Eu acho que a gente devia pegar uma vinheta só para o momento abutrão, só para o Ciro Gomes, de tanta merda que ele fala, porque não é possível um negócio desse. O cara, ele fez toda uma campanha em cima do Lula e agora ele tá tipo assim, não dá, vou meter o cacete no Lula. Eu não sei, eu acho que ele entrou em desespero, um colapso mental, depois que o Lula pôde virar... Teve a notícia do Lula ser elegível e ele ficou dando esse piti aí na internet. Mas você vê que esse é o Ciro Gomes que a gente sempre denunciou. Esse é o verdadeiro Ciro Gomes, né? Não aquele Ciro Gomes que ficava... É o negócio, as máscaras estão todas caindo, um a um. Porque desde o começo a gente denunciava e antes o Ciro Gomes era a salvação contra o Bolsonaro, né? O cara que não chegou nem no segundo turno, mas era a salvação do planeta, do Brasil, a civilização contra a barbárie, não sei o quê. E agora você vê quem é o cara. E, inclusive, você vê quem são as pessoas que estão falando que vão votar no cara, que são aqueles liberais mais sem noção, falar, porque Bolsonaro e Lula, a mesma coisa, não, vamos votar no Ciro. Essa é a base do Ciro, que é minúsculo, inclusive, mas tem ali aqueles caras meio malucos, que fica só xingando na internet, falando que Bolsonaro e Lula é igual. Esse cara não sei o que falar mais de Ciro Gomes, porque nem vale a pena, o cara é um cocô político. Ficou descarada a posição direitista do Ciro Gomes, né? Lembrando que a gente colocou isso desde o início, desde o momento em que o Ciro queria se falar que ele era o grande defensor do Lula livre e tudo mais, para depois ele falar que Lula está preso babaca, né? Quer dizer, depois disso a máscara caiu e agora é só essa desmoralização total das posições do Ciro. Lembrando aí que finalmente ele virou um opositor do próprio Lula e do lulopetismo, falando que ele mesmo gosta de alguns PTs, mas não gosta do lulopetismo, da parte do PT ligado ao Lula. Então, exatamente é isso que está colocando aqui, já se colocando aí na posição de ser oposição dessa tentativa da esquerda de unificar todo mundo em torno da candidatura do Lula. Lembrando também que o Lula, ele chegou a comentar sobre a questão do Ciro ter ido viajar depois do segundo turno das eleições. Ele falou na entrevista dele que a gente precisa se unificar no segundo turno das eleições. Não dá para ir para outro canto, viajar para outro país, porque assim não dá certo, né? Quer dizer, já indicando aí que ele tem uma posição em relação ao Ciro Gomes. Quer dizer, as máscaras caíram de fato e o que a gente tem que deixar claro é que deve estar do nosso lado aqueles setores que querem fazer alguma coisa, né? Aqueles setores que querem, de fato, travar uma luta encarniçada pela candidatura de Lula e pelo fim do golpe de Estado. Se tiver que ser tão polarizado quanto 2018, que seja. O que a gente quer, de fato, é que o golpe seja derrubado de fato. Né? Exato. Passo para o companheiro Márcio, quer acrescentar mais algum comentário?
Olha, rapidamente, ele deu, ontem todos os canais da direita chamou ele para dar entrevista, né? Ele deu uma entrevista na CNN e ele fala, ao falar que a decisão do Fachin foi correta, ele diz o seguinte: não que ele seja inocente, porque não é mesmo. Aí ele fala assim, mas ele foi perseguido pela arbitrariedade do Sérgio Moro. Daí para você ver, né, que ele realmente ele usa até o momento assim que todo mundo comemorou como uma possível vitória da esquerda ao ser anulado os processos de Lula, ele ainda diz que Lula não é inocente. O problema é que julgaram errado, ele merece um julgamento decente e etc. E os nossos telespectadores aqui são bem criativos, né? O Ernesto Abdala mandou aí o Cirutre, né? O deles falou Urubu Rei. Realmente ele é Urubu Rei. Então, a gente que já morou na roça sabe, o Urubu Rei é o primeiro que chega para tentar comer a carniça. Ele foi o primeiro que chegou detonando aí, é o Urubu Rei mesmo. O Cirutre. Obrigado, Deis, aí pelo comentário, Ernesto Abdala. Exatamente. Bem, e só uma coisa que eu gostaria de destacar, que esse pessoal fica falando Lula o petismo e tal, e a Marília até falou, né, que o lulopetismo se refere-se à ala mais esquerda, né, do PT, e eu acho que, de fato, o pessoal de direita fala esse negócio, combater o lulopetismo, na verdade isso daí é combater a ala esquerda do PT, a mobilização. O lulopetismo é aquele pessoal que, não, o Lula olhou para os pobres, ajudou muito a situação dos trabalhadores e tal. Então, derrotar o lulopetismo é derrotar a mobilização popular, é derrotar a organização dos trabalhadores, derrotar aí um setor da sociedade que se manifesta, né, contra as ações e os ataques à direita. A gente vê esse negócio de lulopetismo sai diretamente e sempre aí das declarações de setores de direita. Como já comentei, o Felipe Neto fez declaração, o João Dória, eles que falam de derrotar o lulopetismo, porque para eles esse setor golpista, para eles é muito importante, de fato, derrotar a mobilização popular, derrotar aí as pessoas que estão agindo, que se manifestam contra os ataques da direita. Aí está o tweet do Dória, né? Ele se coloca aí também contra a polarização, que, como eu disse, né, para ele seria bom aquela questão, eleição que fosse Bolsonaro e Dória, né? Questão olha, um monte de gente fala entre Bolsonaro e Dória, a pessoa prefere se jogar da ponte, prefere não votar, prefere abandonar tudo, porque de fato é uma coisa muito chata. Agora ali e não é questão só de ser chato, de é chato, mas é que não é de fato uma luta política. Agora ali você coloca Bolsonaro e Lula, a polarização de fato se intensifica e é muito ruim para a direita, que isso contribui para a dissolução da direita, que eles estão aí de mal a pior, e coloca aí de fato uma vitória contra o bolsonarismo. Bem, só para concluir também, agradecer o superchat Para Que Postar Só Tem do Face, super chique, aliás. Maria Ângela Biducci também contribuiu com um super chique, a companheira Adonise Meirelles. Desejar um bom dia geral para todo mundo que participou aqui. Hoje a gente se estendeu um pouquinho mais. Agradecer a todos os companheiros que participaram aqui do debate. Surgem esses comentários muito bons, igual o do companheiro Ernesto Abdala Filho, Cirutre, né? Sempre participem aqui do debate, isso é muito importante para a gente também. Enfim, vocês participam aqui conosco do debate. Bem, é isso, companheiros. Querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Pela hora, minha amiga. Pela a gente hora. falou com as matracas tudo solto aqui. Acho que é então. isso, então. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada. Hoje tem aula. E hoje tem análise no 247. Para quem quer acompanhar aí a análise do companheiro Rui, com certeza ele vai falar sobre o tema. Acompanha aqui na COTV, porque aí você contribui com o superchat aqui, contribui com a pauta, com o chat da COTV. É isso, até. Até mais, gente. Lula candidato! Lula candidato! Para poder ser alguma coisa, o Dia Internacional da Luta das Operárias contra a opressão da mulher e do capitalismo. Hoje foi massa, viu? Hoje, Faltou pedir nessa situação que vivemos mais que nunca, é importante nos mobilizar contra a ofensiva fascista
da isso aí, galera. extrema-direita contra as mulheres, que desde o primeiro mês de pandemia usou como desculpa para retirar, principalmente, tentar retirar o direito já conquistado ao aborto, fechando hospitais com a desculpa que seria leite para Covid. Quase nos deparamos com isso, quase perdemos o direito da realização do aborto pela burguesia, pela extrema-direita. No mesmo ano, uma menina de 10 anos foi perseguida pela própria Damares, uma golpista, e também quase foi impedida de realizar o aborto. O que a extrema-direita quer é isso. Além de matar milhares, né, já são mais de 250 mil mortes dos brasileiros, eles querem massacrar a população, gerar mais desemprego. Uma das grandes afetadas foram as mulheres nesse desemprego, com mais empregos informais, além da diferença salarial, elas sofreram mais, tendo que voltar para casa, tendo que administrar trabalho quando tinha, junto com o cuidado dos filhos dentro da casa, sem suporte nenhum, sem auxílio emergencial nenhum, que agora o genocida do Bolsonaro transformou para R$200. Enfim, esse 8 de março é a denúncia por tudo isso, de tudo isso, e um chamado ao movimento de mulheres para reforçar a mobilização nas ruas pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas e Lula presidente. Nós, do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, queremos isso. São as nossas palavras de ordem para esse dia 8 de março e para o restante de ano, que nós vamos voltar às ruas. Nós sabemos, como já foi falado, lockdown sem vacina é uma farsa, é politicagem da burguesia, é um lockdown das 23 às 5 da manhã, ninguém entende nada, os transportes públicos lotados, né? Enfim, quero chamar mais companheiras hoje para falar, companheiras professoras, companheiras da saúde, para vir falar no telefone. Primeiro eu chamo a companheira Simone.